que é maturidade espiritual para você? Se alguém chegasse para você hoje e te perguntasse o que é maturidade espiritual, o que você responderia? E eu fiquei lembrando do João de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, e por muito tempo eu pensava que maturidade espiritual vinha de pessoas que fazem milagres, de pessoas que têm dons extraordinários, né? De pessoas que dão aquela palavra profética, de pessoas que oram, pessoas que demonstram esses dons de várias formas, né? E aí você vai caminhando dentro da igreja, né? E você vai conhecendo às vezes essas pessoas mais de perto, e muitas vezes você vê que às vezes o caráter dessa pessoa não tem nada a ver com os dons dessa pessoa. Aí você fica falando assim, poxa, será que isso é maturidade espiritual então? Aí você olha para a palavra e vê que Deus usou até uma mula, que os dons são irrevogáveis, né? Então isso não é um símbolo de maturidade espiritual, não é isso que a Bíblia nos ensina, porque tem pessoas que são muito usadas por Jesus e não são nada parecidas com Jesus. Não é verdade? Aí beleza, então nós vamos para o outro lado, e aí eu comecei a falar o seguinte, pensar, quanto mais eu souber da Bíblia, mais maduro eu vou ser. Não é verdade? E claro, tem uma correlação, mas não é 100% verdade. Porque também eu conheci várias pessoas que conhecem muito da Bíblia e que são extremamente arrogantes, que são hipócritas às vezes, que falam que você deve viver alguma coisa, mas não vivem, que sabem a palavra de cor, mas não praticam a palavra. Então elas sabem muito e vivem pouco. É o que nós falamos na semana passada sobre o cabeção com as perninhas. Então eu também falei, poxa, conhecimento bíblico por si só não é um sinal da verdadeira maturidade espiritual. Olhe para a Bíblia e olhe para os fariseus, por exemplo. Sabiam muito sobre Jesus, mas não eram nada parecidos com Jesus. E talvez você está aqui hoje e você pense como eu pensava. E seja bem-vindo, isso é um processo mesmo que a gente pode viver. Eu quero te mostrar talvez um outro caminho para você ver isso. Eu vou trocar de microfone, gente. Isso, não sei. Oi, aí ó, só ir abaixando um pouquinho e vamos embora. Talvez você nem seja cristão, talvez você esteja aqui e tenha várias desconfianças a respeito da igreja evangélica, e você tem muita razão de ter elas, porque nós temos muitas pessoas que têm queimado o nosso filme. Talvez você não confie em pastor, você olha para mim e fala assim, tá ali mais um hipócrita, né? Mais uma pessoa arrogante, e você pode me olhar desse jeito se você não me conhece, porque nós temos muitos pastores que são enganadores no nosso meio. Nós temos muitos pastores que são manipuladores no nosso meio. E isso não é de hoje, gente. Isso é da época de Paulo, isso é da época de Jesus. Sempre existiam esses falsos ensinos e essas pessoas que queriam enganar, né, as outras pessoas e usar a religião, usar o cristianismo para outros fins, senão a glória do próprio Deus. E talvez você está procurando ser uma fé cristã genuína, querendo entender o que é a fé cristã. Quem sabe, né? Isso aqui serve para mim. Quem sabe o cristianismo não se encaixa melhor na minha vida. E eu acho que hoje é um domingo perfeito para você. Porque nós estamos no meio de uma série que se chama Conectados, né? Que é o Evangelho que une o céu e a terra. E nós estamos caminhando devagarzinho pela carta de Paulo aos Efésios. É uma carta que Paulo estava preso por causa do Evangelho em Roma. Está ali no final do livro de Atos, que é o livro que fala da história do começo da igreja. E ele está preso e ele está numa casa, não é um cárcere, né? É uma casa onde ele ficava acorrentado e tinha soldados, mas ele tinha acesso à visita e tudo mais. E ele começa a mandar carta para essas igrejas que ele plantou, ou que algum discípulo dele plantou e começou. E ele manda essa carta para essa igreja em Éfeso. E ele tinha uma característica muito interessante para mandar suas cartas. Ele primeiro falava sobre a obra de Jesus, que nós chamamos do Evangelho e dos efeitos do Evangelho, e depois ele fala como que o Evangelho ele se aplica, ou como vidas transformadas pelo Evangelho devem aparecer, ou viver, ou caminhar. E nós estamos exatamente nessa mudança. Na semana passada nós fechamos o capítulo 3, onde Paulo fala, né, desde o 1 até o 3, que o Senhor nos elegeu, que Ele nos escolheu, que Ele nos salvou dos nossos pecados, que Ele nos uniu, independente da nossa raça, se é judeu, se não é judeu, de onde você nasceu. Ele nos uniu porque nós somos unidos pelo sangue de Jesus. E aí, a partir daí, né, ele faz uma oração, orando para que toda essa revelação de Jesus, que é muito poderosa, fosse plenamente vivida
vida enraizada em nosso coração. Ele se coloca de joelhos e faz essa oração, e é exatamente nesse momento que nós estamos. E ele vai falar de casamento, se você vier aqui nos próximos domingos você vai ver. Ele vai falar da relação patrão-empregado, você vai ver. Ele vai falar sobre uma vida cheia do Espírito Santo, mas ele começa falando da igreja. Esse para mim, se não é o principal ou o meu favorito, é um dos meus textos mais favoritos em toda a Bíblia. Então eu tenho um prazer enorme de compartilhar com vocês, e eu oro para que Deus fale com você nessa manhã. Vamos ler aqui Efésios 4, nós vamos ler o texto todo, até a metade, de 1 até 16. Portanto, como prisioneiros no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem, quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que Ele subiu, por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Jesus, essa é a sua palavra. Ela que é viva, torna ela viva em nós. Móvel. Que ela possa realmente nos mover, nos transformar nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Então, gente, aqui fica muito claro que a igreja não é um lugar que você vai, não é verdade? A igreja é um povo separado por Deus. É uma comunidade de fé unida pelo sangue de Jesus. Nós temos um prédio para reunir a igreja, e não pessoas que vão à igreja. Isso aqui só é uma igreja porque nós estamos aqui. Senão poderia ser um cinema, uma academia, como já foi, como nós fizemos no hotel por muitos anos. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar é que a igreja é um povo. E esse texto de Efésios, ele nos ensina que esse povo precisa amadurecer. Esse povo precisa aprender a se relacionar. Então, Paulo vai nos mostrar aqui como a maturidade espiritual, ela não pode ser alcançada sozinho. Você individualmente, sozinho no seu quarto, isso faz parte do alcance disso. Mas sozinho você nunca vai conseguir viver ou chegar ou caminhar pela maturidade cristã. E esse texto, ele é bem grande, a gente podia falar dele algumas semanas, mas eu queria pegar ele como um todo, mostrando que a maturidade ela tem um solo, tem uma base comum. E aí, a partir dessa base comum, o Senhor nos dá ferramentas para vivermos e nos amadurecermos uns aos outros para chegarmos no fruto do que é viver para Ele, que é a maturidade cristã, que é ser parecido com Jesus. Então, ele começa logo no versículo 1, falando, portanto por quê? Porque ele estava orando de joelhos, pedindo que nós fôssemos cheios de toda a plenitude de Deus. É aí que nós terminamos, é aí que nós paramos na semana passada. Ele pediu para que o poder de Deus fosse
tivesse lugar em nós, começasse a nos transformar. E aí ele fala, portanto, eu oro para que vocês sejam... Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico os que vivam de modo digno do chamado. Qual que é o chamado? Ser parecido com Jesus. O que é o modo digno? É você caminhar, ou a forma como você vive, você ser parecido com Ele. E isso tudo só vai acontecer em cima do solo de uma doutrina saudável. Sim, então você precisa conhecer a Bíblia. Sim, você precisa ter discernimento, porque o que cremos define como vivemos. No que acreditamos vai definir como nós tomamos decisões, as coisas que nós aceitamos, as coisas que não aceitamos. E isso vai afetar o nosso caminhar, o nosso dia a dia, a nossa vida. Só que no sentido da vida cristã, essa realidade ela precisa estar resolvida dentro de nós. Porque a vida cristã ela é mudada, ela é transformada de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, a partir de agora, nós precisamos de ver que todos esses conselhos de Paulo, do que fazer, do que não fazer, principalmente na semana que vem, que ele começa a falar para não mentir, começar a trabalhar e para essas coisas todas, isso tudo vem de um lugar onde você já está em Jesus. De que você já conhece a Jesus, que a sua mentalidade já foi transformada, que o seu coração está sendo transformado, porque é uma nova aliança. A antiga aliança, você cumpria a lei e você era aceito, não é verdade? A nova aliança é o contrário, pelo que Jesus fez, porque Ele morreu no seu lugar, você já é aceito, e a partir daí você ama Jesus, e porque você ama Jesus, você vai querer ser igual a Ele, e porque você quer ser igual a Ele, você vai obedecer. Então você obedece porque você é amado, e não para ser amado, é completamente diferente. Por isso que o cristianismo é diferente de qualquer outra religião. Porque todas as religiões vão te falar, aqui está o caminho, ali está Deus, siga o caminho. O cristianismo fala, aqui está Deus, para transformar a sua vida. Ele cumpriu o caminho por você, aceite Ele e caminhe com Ele. É completamente diferente, esse que é o Evangelho. Aí Paulo fala, sejam sempre humildes, amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. O que é humildade, gente? E do Império Romano, humildade era fraqueza. Você, pelo contrário, tinha que conquistar, ter para você, ajuntar para você. Não parece muito diferente hoje, né? A sociedade é regida por pessoas. Quem é poderoso? Quem é o maior na sociedade? Quem juntou mais. Quem foi mais guloso? Quem conquistou mais para si mesmo? É ou não é verdade? Só que o cristianismo é completamente diferente. Ele está falando um novo tipo de sociedade. Se vocês estavam aqui, vocês lembram que ele traz uma nova vida, um novo povo unido pelo sangue de Jesus. E esse povo funciona diferente. Então esse povo ele tem como a sua principal característica a humildade, que Paulo nos ensina ali em Romanos, uma das outras cartas que ele escreveu, que é não nos considerarmos melhor do que realmente somos, ou não nos enxergarmos maiores do que os outros. Todo mundo fala, eu vim do pó, eu sou pecador, igual essa pessoa que está do meu lado, eu mereço a punição de Deus, e a graça de Deus me alcançou, e é pela graça que nós somos salvos, então eu olho para as pessoas de uma forma diferente. Eu não tenho mais a mim mesmo no centro, Jesus está no centro. E quando Jesus está no centro, eu também começo a tratar os outros como eu quero ser tratado. Então eu começo a não me ver como melhor do que ninguém, e também começo a mudar a minha forma de enxergar a vida. Porque o orgulho, ele nos tira da presença de Deus. O orgulho, a vontade de estar no centro, a vontade de ser mais amado, o mais querido, o principal, o primeiro de todos. Centro do coração de Jesus. Está entendendo? Essas coisas que vão nos perverter, porque o orgulho destrói a nossa vida cristã. E ao contrário, então nós temos a humildade. E a humildade é a liberdade para viver para Deus e para os outros, sem precisar ficar buscando a sua identidade nessas coisas. A humildade, é deixar de ser escravo do seu próprio ego. Então, além de humildes, que tem uma similaridade com amáveis ou mansos, né? E para a gente, manso é aquela pessoa que não reage, não é verdade? Manso, no português, é quase que um xingamento, né? Mas manso, na Bíblia, é aquela pessoa, ou dócil, ou amável, é boa essa tradução, né? Amável. No português é melhor. É a força sob controle. O que ele está falando é que nós devemos ser como Moisés. Moisés era tido na Bíblia como um cara manso, mas Moisés era bravo. Jesus era manso e humilde de coração, mas Jesus chegou no templo, olhou aqueles cambistas e virou as mesas.
Então o manso não é o que reage, mas o manso é aquele que tem o poder para reagir, o poder para sucumbir, mas ele mantém esse poder sob controle. Ele abre mão muitas vezes do seu direito para que o outro possa receber a bênção, para que o outro possa ser amado, para que o outro possa viver a vida dele. Então essa palavra manso aqui no original, no grego, ela era usada para animais adestrados. Tem a força para quebrar o estábulo, mas como eles são adestrados, eles ficam ali. Tem a força para te jogar no chão, o cavalo, mas não te joga porque ele é adestrado. Esse é o manso. Aí complica para mim e para você, né? Que eu começo a olhar para as minhas reações. E aí você começa a entender que não tem nada a ver com o poder, e que não tem nada a ver com o conhecimento em si. Tem a ver como você reage. Tem a ver com como você caminha. Uma pessoa mansa, gente, ela controla o seu temperamento. Uma pessoa mansa, não que ela não sinta, e sentir é de Deus, é importante. Tem até um livro ali que fala sobre reorganizar suas emoções, muito bacana. Mas você controla os seus impulsos. Você não vive pelos seus impulsos igual um animal. Você controla a sua língua. Oxe. Você controla os seus desejos. Então, quando a gente compara mansidão com humildade, a diferença é que o manso é aquela pessoa que abre mão de muitas reivindicações pessoais que ela poderia ter. Mas o humilde é aquele que abre mão de muitos méritos que ele poderia receber. Então são duas coisas parecidas, mas distintas, que nos fazem tolerar pacientemente uns aos outros em amor. E isso quer dizer que nós vamos ter paciência com as pessoas provocadoras. Nós vamos ser pessoas que temos o poder de nos vingarmos. Temos o poder de fazer um react bem, chamando as pessoas de, assim, vários nomes complicados, mas nós não vamos fazer. Está entendendo? Porque nós vamos tolerar. É uma pessoa que aguenta insultos, sem guardar amargura e nem lamentar, porque processa isso em Deus. Por isso que a gente precisa falar sempre de um lugar de cura e não de ferida. Porque enquanto está doendo, enquanto está aberto, enquanto você está sendo machucado, não é hora de você falar, porque você não vai reagir como Jesus. Jesus falou para a gente dar a outra face, e só dá a outra face quem tem o poder de dar a mão na cara. Porque senão você simplesmente não dá a outra face, porque você não tem como reagir, não é verdade? É isso que Jesus está nos ensinando, quando a gente vê que Paulo fala que o amor tudo suporta. E é um amor que suporta os irmãos, e não é só suportar, e não tem o suportar aqui nessa tradução, mas no original tem essa palavra, que não é aturar o outro. Não é eu te tolero em Cristo, sabe? Não, é você olhar para o outro e dar suporte para o outro, porque você ama ele, porque ele é seu irmão em Jesus, e você quer que ele cresça em Jesus. Por isso a minha reação, até às vezes que eu vou assim, ser duro, ser firme, que eu vou virar as mesas às vezes, vai ser para mostrar para a pessoa que aquilo não é aceitável, porque eu amo ela. Então eu corrijo o meu filho porque eu amo ele. Deus nos corrige porque Ele nos ama, e nós nos corrigimos uns aos outros porque nós nos amamos. Isso é suportável, irmão. Então, gente, essa que é a base para lidarmos com as nossas diferenças. Essa que é a base para vivermos essa nova sociedade, essa nova família que se chama igreja. Nós respeitamos a opinião do outro mesmo não concordando. Nós caminhamos uma milha a mais, nós perdoamos o que as pessoas fazem contra a gente. Isso que é o verdadeiro amor. Esse que é o amor que está sendo falado aqui. Então, gente, nós podemos já ver aqui nessa largada desse texto que maturidade espiritual é ter o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas, no capítulo 5. Mas o Espírito produz este fruto. O que o Espírito Santo produz em mim e em você? O que Cristo em mim e em você deveria produzir? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. E você é tão maduro quanto o que você tiver de pior. Verdade. Então, se está faltando alegria em quem Deus é, gratidão, tem alguma imaturidade no meu e no seu coração. E por isso que não é um lugar que eu chego, mas é uma caminhada que eu vou caminhando e vou caminhando, até Jesus voltar. É uma maratona, como Paulo coloca. Então nós precisamos de buscar o Senhor e caminharmos, porque quanto mais maduro eu for, mais parecido com Jesus eu vou ser, e mais parecido com Jesus significa ter esses atributos em minha vida.
E aí ele continua falando, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Então ele está falando assim, façam todo o possível para dividir a igreja por causa do seu partido político. Não. Você tem que se posicionar politicamente como pessoa, você tem que votar conscientemente, você tem que ter consciência do que é uma boa cidadania, você tem que entender o que esses candidatos fazem, isso é ótimo. Quando nós falamos do que está acima, que é a nossa família de Deus, nós temos que fazer todo o possível para unidade, porque para Jesus unidade é muito importante. Jesus poderia orar por várias coisas antes dele ir para a cruz. Ele falou assim, que eles sejam um como nós somos um. João 17. Por quê? Porque à medida que eles forem um, as pessoas vão ver que nós estamos nele. Então, à medida que você tem humildade, amabilidade, respeito pelo outro, domínio próprio dos seus sentimentos, da sua língua, das suas reações, dos seus pensamentos, que você olha para o outro e às vezes vê que tem uma falha nele mesmo, mas nós estamos unidos por Jesus. Então, a partir desse lugar, as pessoas vão ver, nossa, realmente eles pensam completamente diferente, mas eles se amam e eles convivem. Uau! Só pode ter um Deus nesse meio. Porque isso não é obra de um ser humano normal. Só muito Espírito Santo para juntar duas pessoas que votam na extrema esquerda e na extrema direita hoje. Não é verdade? Tem que ter muito óleo do Espírito Santo, gente. Tem que ter muito. Eu tenho a minha posição e eu não entendo o que os outros fazem. Mas eu não vou desrespeitar dessas pessoas por causa disso. Ok? Por isso que ele fala, façam todo o possível. Porque você tem que se esforçar, meu querido. Porque não é algo natural. Você precisa trabalhar muito para estar nesse lugar. Você precisa se esforçar muito. Porque não vai ser uma coisa fácil. Agora, todos os atributos que ele colocou aqui, até agora ele não colocou nada de pregar a palavra, de profetizar, de realizar milagres, né? Por quê? Porque a base relacional, ou a base do caráter cristão está naquilo que você é e faz com o outro. São muitos atributos relacionais. Você não é humilde sozinho, não, gente. Você não consegue perdoar sem ter alguém para você perdoar. Você não consegue amar se não houver outra pessoa. Está entendendo? Tudo tem a ver com o outro, com o relacionamento com o outro, porque nós estamos no mesmo lugar. E qual que é o mesmo lugar que nós estamos? Aí ele tem que voltar de novo e falar, olha, só tem um corpo, um espírito, uma só esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de tudo, que está sobre todos, e está vivendo em todo mundo. E se ele está vivendo em todo mundo, nós temos o mesmo caminho. Um só corpo, ele está falando que só existe uma igreja de verdade, gente. Ou você está dentro do sangue de Jesus, ou você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ou você não é igreja. Não tem como dividir. Dentro da igreja tem igreja e não igreja. Está entendendo? Então eu tenho que olhar para o meu irmão, que tem uma doutrina diferente da minha, e falar assim, ele é meu irmão em Cristo. Um só Espírito, o mesmo Espírito Santo que está em mim, se você está em Jesus, está em você. O mesmo poder, a mesma inteligência, o mesmo ser de Deus está dentro de cada um dos crentes, do que nasceu de novo agora, até o que já está aí com 70 anos na vida cristã, é o mesmo Espírito Santo. E às vezes a gente acha que tem gente que tem Espírito Santo especial, né? Não, porque o Espírito Santo desse cara é diferente. Não, às vezes ele está mais cheio, às vezes ele tem... Mas é o mesmo Espírito. Porque nós temos uma só esperança. Todo mundo tem a mesma esperança. Jesus vai voltar. Eu estava vendo uma série essa semana de policiais que acharam 20 milhões de dólares num lugar e eles ficavam jogando ali por causa de corrupção. E aí no final um chamou o outro e falou assim, cara, daqui a pouco você vai ficar velho e você vai arrepender de não ter pegado seu bilhãozinho de dólar nessa história. E eu fiquei pensando naquilo, falei, gente, lógico, nós temos valores e às vezes os nossos valores não vão nos deixar chegar nesse lugar. Mas eu fiquei pensando num cristão nesse lugar. Quando alguém falar assim, se você pegar os seus 2 milhões de dólares aqui, quem que vai sentir falta? Ninguém está vendo. Eu pensei, gente, é muito bom ser cristão, né? Porque Jesus está vendo. Porque a nossa vida não vai encerrar quando nós ficarmos velhinhos. Porque Jesus vai continuar cuidando da gente e nós vamos viver com Ele por uma eternidade. E é essa eternidade que conta. Essa é a nossa esperança. Por isso que a gente não vai roubar $1 milhão, tá entendendo? Por isso que a gente vai tomar decisões sábias de acordo com a palavra, porque viver para Jesus te faz melhor na vida. Te ensina a viver da forma como Ele te criou e você vai ser mais feliz, alegre, contente nele, à medida que você lembrar que a sua esperança
é que Cristo vai voltar, que Ele cuida de você, que Ele está sentado à direita do Pai. E que nós vamos viver num mundo sem pecado. E que Ele vai chegar e vai pegar cada um e vai olhar na sua cara e vai falar se você é servo bom e fiel ou não. E vai te presentear. Um só Senhor é Jesus, o único que morreu na cruz. Não tem como você ser cristão se você não acreditar que Jesus Cristo é homem, Deus, o Deus que se fez carne, que virou homem. Ele é esse homem na plenitude humana que morreu na cruz por mim e por você e ressuscitou. Um só Senhor, uma só fé. Aqui ele está falando das duas coisas. Primeiro, o conteúdo da fé, a doutrina cristã, mas também essa fé salvadora, essa fé, essa confiança que nós temos que Jesus é Deus e que Ele vai voltar, que nós nascemos de novo nele. Um só batismo, e aqui não é o batismo nas águas, seja ele por aspersão ou imersão. Não, aqui é que todo mundo que aceitou Jesus foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. E aí nós vemos, gente, que o cristianismo não é um estilo de vida como muitas pessoas pensam. É virar uma pessoa melhor. O cristianismo não é ser uma pessoa boa e correta. Isso faz parte, que bom, tomara que você seja mesmo. Mas ser cristão é nascer de novo. Ser cristão é ter o Espírito de Deus vivificando o seu Espírito, é receber a vida de Deus, sendo que tudo é feito de novo. Isso que é ser cristão, isso que é um só batismo. E aí ele fala, um só Deus e Pai, nós temos um Pai só, que é sobre todos, que ama a todos e que vive no nosso meio. E aí esse Pai, ele vai realmente mostrando essa vida espiritual. E Paulo vai falando assim, olha, isso aqui une vocês. Esse é o solo das nossas vidas. E aí ele fala de Jesus, né? Ele vai falar aqui, primeiro ali no 8 ao 10, não vou ter tempo para mostrar para vocês, mas uma das formas mais interessantes, que é aquele que ele foi no mundo inferior, ele subiu, ali é a ilustração de um salmo, que fala do guerreiro vencedor. E o que ele está falando é que Jesus estava no céu, ele veio aqui na terra, nos resgatou do nosso pecado, pagou o preço pelo nosso pecado, e ele ressuscitou, ele está no céu. E ele, como esse guerreiro vencedor, ele pega os espólios da guerra e distribui para o seu povo, que é essas dádivas que ele dá a cada um de nós, ou os dons, os carismas. Então o que nós vemos aqui, gente, é que todo cristão tem dons espirituais. Uau! Todo cristão, indiferentemente de você ser um novo ou mais antigo, você tem um dom e os dons são diferentes. E as porções dos dons são diferentes. Agora, não existe crente inútil para Deus. Não existe crente que só vai, assiste e vai embora. E aí nós temos uma unidade. E unidade não é todo mundo igual. Unidade não é uniformidade. Unidade é sermos unidos na diversidade, porque nós somos complementares. Então, como vamos conseguir viver isso se aquilo tudo que eu falei antes estiver ativo dentro de nós, funcionando dentro de nós? E aí essa diversidade, ela vai abençoar as nossas vidas. E como que eu descubro, então, quais dons que eu tenho? Como você descobre? Servindo. Você não der um próximo passo e começar a servir o seu próximo, a servir a sua igreja, você nunca vai saber quais dons que você tem, porque os dons são feitos para o outro, para abençoar o outro. Beleza. E aí Paulo vai falar de alguns dons, gente. Essa lista não é a única lista de dons. Nós temos 1 Coríntios capítulo 12, nós temos Romanos capítulo 12, nós temos essa aqui de Efésios. Aqui ele vai falar dos dons de liderança na igreja, que é o versículo 11. Ele fala que ele designou. O que ele está falando, gente, é que eu não escolhi ser pastor. Está entendendo? Deus me escolheu para ser pastor. Eu não escolhi os dons que eu tinha, Deus me deu os dons. Eu escolho se eu vou usar ou não. Eu escolho se eu vou desenvolver ou não. Mas Deus designou. A igreja reconhece esses dons. E aí, uns para apóstolos. Da forma mais simples, o dom apostólico cessou. O dom apostólico era para pessoas que viram Jesus, que caminharam com Jesus e que estabeleceram a doutrina da igreja, a Bíblia. Então nós andamos na doutrina dos apóstolos. Para apóstolo não existe. E se existir, porque você pode olhar a tradução da palavra,
Se existir apóstolo hoje, essa pessoa é uma pessoa que está começando uma igreja ou pregando o evangelho onde não existe nenhum cristão. Então, eu queria te falar que é impossível ter um apóstolo dentro da igreja. Você já entendeu o que eu falei? Ok? Outra coisa, profeta. O profeta, gente, o que é a profecia? A profecia no Antigo Testamento era a palavra de Deus, o que Deus queria revelar para aquele povo. Hoje não precisamos disso mais. Hoje as escrituras, o cânon está fechado. Então não tem mais ninguém que traz profecias inerrantes sobre nós. Você está entendendo? Então toda a profecia ela deve ser julgada, submetida às escrituras. Então se o cara falar assim, você precisa adulterar. Você fala assim, não, a Bíblia é muito clara que eu não posso ser um adúltero. Não, você tem que mentir. Está entendendo? Você vai submeter isso às escrituras e você vai julgar a profecia e não o profeta. Então o que é profecia? É trazer o coração de Deus para a igreja. Tem pessoas que têm essa vocação de Deus, mas isso deve ser feito com discernimento e ordem, não desordem. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, Paulo fala que a profecia vem para fortalecer a sua fé, edificar a sua fé. Então pode ser que Deus fale alguma coisa que você está orando, que Deus quer fazer na sua vida, pode ser, mas tem que vir para construir alguma coisa em você em relação a Deus, tem que vir para te animar, para te exortar, para te encorajar, tem que vir para te consolar em meio às suas dores, aos seus lutos. Não é adivinhação gospel. Não é você falar o que você acha que o outro precisa. Isso pode ser até abençoar. Eu queria te abençoar e pedir para Deus te abençoar com muita graça, com muito favor. Mas profecia, você ouve Deus, você discerne Deus e você fala a palavra de Deus. E mais nada. Mais nada. A visão nossa, carismática. E os evangelistas. Quem que é evangelista, gente? Evangelista é aquela pessoa que quer encher o céu. É aquela pessoa que ama o perdido. E ela é muito usada. Sabe aquela pessoa que a cada 10 Ubers que ela pega, 8 aceitam Jesus com ela? Está entendendo? Agora, não vale, eu já descobri isso uma vez, que não vale para mulher bonita. Porque a maioria dos Ubers são homens e eles fazem tudo que a mulher bonita manda eles fazerem. Aí tinha uma menina muito linda que caminhava com a gente, os Uber tudo aceitavam Jesus com ela. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a pensar. Aí vocês entenderam. Mas se você é uma mulher bonita, continue pregando. Então o evangelista é essa pessoa que puxa a igreja para fora da igreja. Sabe, que faz com que a igreja busque os perdidos, cumpra o seu chamado de ir pregando o evangelho. E aí nós temos os pastores e mestres, que tem uma discussãozinha aqui, mas o que o pastor faz, gente? O pastor, ele cuida, ele exorta, ele alimenta, ele ensina, ele protege, ele vigia, ele consola. Mas o cajado do pastor, o alimento do pastor é a palavra de Deus. Então o pastor é um mestre. Lógico que existem mestres que não são pastores, que são aquelas pessoas que são extremamente zelosas com a palavra de Deus, que ficam olhando aquelas vírgulas do grego, que vai olhando aquele detalhezinho e fala assim, pastor, tem uma coisa errada aqui, que são pessoas que querem que a igreja fique na sã doutrina, isso é muito bom. Então esse conjunto de dons maduros deve governar a igreja. E aí você tem uma igreja que vai para fora, que cuida, que traz o coração de Deus, que ensina. Ah, João, mas como que eu sei que eu tenho desses dons? A igreja reconhece. Se você começa a ser você e viver quem você é, os seus dons no meio da sua igreja, uma hora a igreja vai falar assim, tá ali, aquele é profeta, não tem jeito. É pastor, não tem jeito. Então, você não precisa de reivindicar nada. A igreja fala assim, tá aqui um pastor, vamos reconhecê-lo. A igreja reconhece o que Deus faz e não o contrário. Tá? Então essas pessoas a gente chama de coluna da igreja, porque eles governam a igreja e capacitam a igreja. E para que servem então esses dons? Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Qual que é a responsabilidade da liderança dos profetas, evangelistas, pastores e mestres? É fazer a obra? Não. É ensinar cada cristão a fazer a obra. Ensinar cada cristão a respeito dos seus dons. É como se fosse um treinador que faz com que o jogador possa jogar da melhor forma, colocar ele no melhor lugar. Essa palavra preparar ou aperfeiçoar, ela era usada para ossos quebrados que eram colocados no lugar. Então as pessoas, todos nós chegamos quebrados para Jesus.
E aí a nossa liderança vai nos ajudar, lógico, com o Senhor no meio, a nos encaixarmos cada dia mais, sermos cada dia mais inteiros no Senhor e funcionarmos como Deus quer que nós funcionamos. Então, gente, todo mundo tem um chamado em Deus. A obra de Deus, a igreja é um movimento e não é uma loja de conveniência. Você pode até começar na loja de conveniência, se você está começando agora, está visitando, está curioso, consuma. Que aqui seja sua loja de conveniência, não tem problema nenhum. Mas ninguém pode permanecer como um consumidor na igreja. Com o passar do tempo, você precisa que o culto de domingo não seja a sua igreja, mas a sua igreja é a sua vida. São seus relacionamentos. O culto de domingo é aquela que nós celebramos o Senhor em comunidade, mas nós vivemos essa comunidade. E aí sim, com cada jogador em campo, nós servimos uns aos outros. Então, quanto mais crentes no banco nós tivermos, quanto mais membros no banco nós tivermos, mais fracos nós somos como igreja. E pior nós vamos discipular e alcançar os perdidos, porque Deus conta com você. Porque Deus conta comigo. E para crescermos espiritualmente, então, nós precisamos de ter esse fruto do Espírito, mas nós precisamos também de nos relacionarmos. O que é difícil na nossa sociedade. Até quando? Qual que é a meta? Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, o alvo é a medida completa da estatura de Cristo. Lembra da oração de Paulo? Para que eles tenham a plenitude da vida de Deus e do poder de Deus. A unidade da fé. Não é só aceitar os dogmas, é viver, é encarnar, é se relacionar, sabe? É viver a palavra de Deus em comunidade. O conhecimento do Filho de Deus não é saber sobre Jesus, sabe? É um relacionamento vivo e íntimo com a pessoa de Jesus. É isso que ele está trazendo, uma fé compartilhada, dons compartilhados, experiências compartilhadas que nos unem, que geram intimidade, que geram maturidade. E essa experiência, então, ela vai fazer com que nós amadureçamos. Essa palavra amadureçamos, ela é teleion. E teleion significa perfeito, né? Mas também significa completo, cheio, sem falta. Então nós precisamos buscar sermos completos em Deus. Cheios em Deus. Tendo as nossas emoções, a nossa visão de mundo, tudo isso afetado por quem Jesus é, pela vida de Jesus. Ele traz essa imagem de um corpo amadurecendo, sabe? Uma criança, um bebezinho, que começa a andar, que começa a aprender a pegar, a comer com a própria mão, que começa a saber conversar, viver em comunidade. E aí nós vamos amadurecendo como um bebê que cresce. E ninguém consegue fazer isso sozinho, nós precisamos uns dos outros. Por isso que é uma caminhada, é uma coisa dinâmica, é uma jornada. Então, como que eu posso medir a minha espiritualidade? Quão parecido com Jesus eu estou? Aí a régua ficou alta. Inalcançável, na verdade. Até que ele venha. Até que ele venha. Maturidade espiritual, então, é ter fruto do Espírito Santo, mas é também ter uma vida que frutifica. João 15, quando Jesus fala que aquele que não dá fruto, ele corta fora. Não é verdade? Então, o que nós estamos vendo aqui é que você tem o fruto do Espírito, e esse fruto do Espírito muda a sua forma de relacionar com os de dentro e os de fora, e não tem como você não dar fruto na vida das pessoas que estão ao seu redor. Você cheira Jesus. As pessoas veem Jesus em você. As pessoas sentem Jesus em você. Você fala de Jesus para as pessoas porque está no seu coração. A solução das mazelas da vida para você é Jesus. Então você frutifica em todas as áreas das nossas vidas. Nós temos que nos enchermos de Jesus. Então como que a igreja funciona? Nós temos uma liderança que tem maturidade, que tem um bom testemunho. E a partir dessa liderança, que é chamada por Deus, capacitada por Deus, nós somos ensinados a viver em comunidade, servindo uns aos outros em amor, nos ajudando mutuamente. Ah, João, e se eu não fizer isso, qual que é o perigo? O perigo é que nós vamos ser imaturos, como crianças, levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novo ensinamento, e também nós vamos ser influenciados quando os enganadores tentarem nos enganar com mentiras astutas que o seu ouvidinho quer ouvir. O que ele está falando? Todo mundo que nasce de novo é uma criança, é um bebê, não tem problema. Não tem problema você ser um bebê. O problema é você continuar como um bebê.
É interessante que Paulo fala seremos, né? Olha como é que Paulo se inclui nessa. Olha que coisa linda. Ele não está falando do lugar tipo assim, olha aqui, eu sou o apóstolo Paulo, cristão maduro. Não, nós seremos mais imaturos como crianças se nós não vivermos essa verdade. Inclusive o apóstolo Paulo. E se o apóstolo Paulo precisa disso, eu preciso disso, você precisa disso. Nós vemos aqui alguns sinais da imaturidade. Eu queria que você, assim, com o coração aberto, prestasse atenção e visse isso na sua vida. Primeiro, são pessoas que são levadas para um lado e para o outro com novos ensinamentos. Ou seja, são pessoas facilmente enganadas. É aquela árvore que para onde que vai, ela vai embora. Falta discernimento. E a imaturidade nos torna vulneráveis ao engano. Porque qualquer coisa que coloca na boca do bebê, ele come. Sabe, você não consegue diferenciar um bom ensino de um mau ensino e de um ensino perigoso, herege. São três coisas distintas. E existem, gente, enganadores no nosso meio, como eu falei no começo. Existem pessoas que usam a igreja para fazer um esquema de fazer dinheiro, para atrair pessoas fracas nas suas armadilhas, tornarem elas codependentes espiritualmente, emocionalmente, abusam espiritualmente dessas pessoas. E, infelizmente, isso acontece e através de falsos ensinos eles mantêm essas pessoas cativas. Por quê? Porque você não conhece a verdade. Bebê na fé não conhece basicamente a Bíblia e o credo básico da fé cristã. Outro ponto, essas pessoas são autocentradas. O que o bebê quer? O que ele quer naquela hora e nada mais importa, não é verdade? Então, um bebê na fé na igreja, sabe, é aquela pessoa que, igual um bebê, assim, que você tem que ensinar ela a emprestar o brinquedo, que a vida tem mais gente aqui na igreja que precisa da atenção dos outros, sabe, que não pode tomar a comida do outro, que ela não é mais importante que o outro, sabe? Nós temos que ensinar que existem outros seres humanos no mundo, que não são, os desejos dela não são os únicos que existem dentro da igreja, sabe? Os bebês na fé, eles só pensam em receber. O que eu posso sugar? O que eu posso receber? Tudo gira em torno do sentimento, de como ela está se sentindo, de como ela é tratada, do que fazem por ela, e tem sempre uma injustiça na vida desse bebê. Sempre uma injustiça. Gente, essas coisas acontecem, mas tem que tomar cuidado, isso é tudo sobre você. Pessoas que não pensam nos outros e não assumem os seus erros. Bebês na fé são instáveis, jogados para lá, para cá, para lá, para cá. Eles têm pouca concentração, não é verdade? Então você tem que ficar o tempo inteiro trazendo um estímulo novo, uma luz nova, um barulho novo, uma ação nova, um evento novo para ele na igreja, para que ele não fique entediado com a vida ordinária cristã. E aí nós ficamos cuidando de bebês e mantendo os bebês na fé de evento em evento. Sabe, de chocalho em chocalho, de luz em luz, de falsas promessas em falsas promessas. São pessoas instáveis, influenciadas quando tentam enganar com mentiras astutas. O grande Luiz Saião, ele fala que todo mundo que prioriza a si mesmo cai no conto do vigário. Todo mundo que no meio da fé cristã só pensa em você, cai no conto do vigário. Sabe, essas pessoas, elas estão satisfeitas, depois elas se sentem longe de Deus, depois tudo não faz sentido, depois tudo faz sentido, depois a igreja é chata, depois a igreja é boa, depois a igreja não é tão legal. Sabe, são pessoas que toda hora precisam de uma brincadeira nova. Porque a fé cristã em si, ou o próprio Jesus em si, não satisfaz essas pessoas. Bebês da fé não se aprofundam na realidade dos relacionamentos cristãos e do ser. Se você não consegue ser consistente no seu serviço para Deus, nos seus relacionamentos quando as situações da vida mudam, problemas, momentos excelentes, você é instável e você é um bebê na fé. Essa é a conclusão desse momento. É importante nós sabermos disso. Se falta perseverança, nós somos bebês na fé. Se falta gratidão por quem Jesus é, pelo que Ele fez, nós somos bebês na fé. Se falta paciência com Deus ou com o outro, nós somos bebês na fé. Se falta compreensão da gratificação futura para sacrificarmos hoje, nós somos bebês na fé. Se Deus precisa o tempo todo trazer algo novo para você, Ele tem que responder às suas orações do jeito que você quer. Você é um bebê na fé. Mas uma coisa é importante, todas as igrejas estão cheias de bebês espirituais.
mas o nosso papel é buscar o amadurecimento junto. Minha oração é para que aquela Luzeiro seja cheia de bebês na fé. Pessoas chegando, se convertendo, querendo crescer no Senhor. Mas a minha oração também é para aqueles que estão aqui dentro. Sejam maduros o suficiente para, em vez de ficar apontando o dedo, puxar e caminhar junto. Ensinar o bebê a crescer. Caminhar com ele e amadurecer ele. Qual que é a solução? Como que crescemos, então, em Deus? Falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Qual que é a solução de Paulo para a imaturidade espiritual? Escute o pastor também, mas ele está falando no plural. Ele fala que nós todos, a igreja, o movimento de Deus, a família de Deus, essas pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, elas falam a verdade em amor. O que é verdade? É a sã doutrina. São as verdades de Deus aplicadas às nossas vidas. O que é uma heresia? Heresia é uma ruptura. Heresia é algo que quebra, que divide. Toda heresia divide. E é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. E a proteção contra a heresia, a proteção contra o fast food gospel, a proteção contra os venenos gospel, eles acontecem nos relacionamentos cristãos. Gente, eu faço o meu melhor aqui para te alimentar. Eu faço o meu melhor aqui para te mostrar a sã doutrina. Mas eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Só se você tiver cristãos maduros ao seu lado, pessoas que sabem o que você está passando, sabem o que está acontecendo na sua vida, que elas vão poder mostrar a verdade a respeito de coisas complicadas que podem estar chegando na sua vida. Nós precisamos uns dos outros, e nós precisamos de exercer isso em corpo, por meio desse amor ágape, desse amor fraternal, desse amor em ação, desse amor em serviço. E, gente, é um grande desafio você falar a verdade em amor para alguém, não é verdade? Porque falar a verdade em amor significa sinceridade, estar licenciado na palavra, e ser sincero com alguns de vez em quando é complicado. Você faz tudo para não ser sincero. Agora, essa sinceridade, ela tem que vir saturada com a gentileza, a humildade e a paciência do amor de Deus. Saturada. O que é verdade sem amor? É o falar para diminuir o outro, para atacar o outro de forma agressiva, de forma que afasta, por mais que, o afastar em si não é um sinal, porque Jesus falou a verdade com amor perfeitamente e várias pessoas se afastaram dele. Mas em relação a você, você está buscando o crescimento do outro. Está buscando agregar. E por isso você fala a verdade. Porque o uso dos dons espirituais sem amor vai ser igual a egoísmo, manipulação e autopromoção. Por isso que no meio do Coríntios capítulo 12, que fala dos dons, e do Coríntios capítulo 14, que fala desses dons extraordinários, nós temos o 1 Coríntios capítulo 13, que explica exatamente o que é o amor. Que é esse amor que se entrega pelo outro, que nada espera. Os dons precisam ser exercidos com esse amor de Deus, com a vontade de abençoar as outras pessoas. Mas amor sem verdade, gente, também você mantém as pessoas cegas a respeito da sua realidade, a respeito de que elas são. Você está vendo a pessoa afundando e você não dá a mão, você não fala. E se você não fala, você não deu a oportunidade para a pessoa de mudar. Isso não é amar. O amor de verdade fala, e para termos a verdade em amor, ou para sabermos que não estamos no caminho correto, nós precisamos de alguém de fora falando a verdade para a gente. Isso é a igreja. Nós precisamos de alguém próximo. Nós precisamos de relacionamentos em que nós podemos ser honestos e amados ao mesmo tempo. Nós precisamos desse tipo de relacionamento, e o que nos leva a fazer isso? Ou como nós fazemos isso? Sendo humildes, amáveis, pacientes, suportando os outros em amor e fazendo todo o possível pela unidade. Está vendo que Paulo construiu uma coisa incrível? Uau! Isso é a igreja, isso é diferente de qualquer lugar. Qualquer relacionamento humano, porque só o Espírito Santo pode fazer isso. E qual que é então o maior exemplo de verdade e amor que nós podemos ver e experimentar? É o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho nos fala, por que Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz por causa de uma verdade. Qual que é a verdade? Nós somos pecadores, perdidos, separados por Deus, condenados eternamente, e um preço deveria ser pago pelos nossos pecados.
Agora, o Evangelho também é amor. Porque Ele nos amou primeiro, Ele pagou o preço, e nós somos muito mais amados do que nós podemos sentir. Ele nos amou tanto que Ele foi lá e pagou o preço que era para ser pago com Ele mesmo. E Ele morreu na cruz por nós. Então a cruz, ela nos mostra quão perdidos e condenados nós estamos, ao ponto de só o Filho de Deus poder nos salvar. Mas ao mesmo tempo, nessa mesma cruz, Jesus mostra o tanto que nós somos importantes e amados por Ele, ao ponto dele dar a própria vida por cada um de nós. Então o Evangelho, gente, é a maior verdade que nós podemos ouvir. E a maior demonstração de amor que você vai conseguir receber ao mesmo tempo, ou em algum momento da sua vida. Só Jesus pode fazer isso. Olha aqui, o último versículo. Ele faz. Ele faz. De que ele está falando? De Jesus. Só com a ajuda de Jesus nós vamos poder viver isso. Só com o Espírito Santo, como um óleo nas engrenagens dos nossos relacionamentos, das nossas vidas, dos nossos corações, para que a gente possa viver essa realidade que é muito difícil. Então nós precisamos que Ele faça. E quando Ele fala que Ele faz como cabeça que Ele tinha falado, é porque na crença médica daquela época, a cabeça não só dirigia e controlava o corpo, mas ela era a fonte de alimento do corpo. Então Ele está falando que nós somos dirigidos por Jesus, mas também que nós somos alimentados por Jesus. Então a partir do momento que Jesus me alimenta, que Ele é o meu cabeça, que Ele dirige a minha vida, aí sim o corpo pode crescer, mas esse corpo para crescer, ele precisa de cooperar um com o outro. Não tem como eu andar se as duas pernas não fizerem o mesmo movimento, se a minha barriga não segurar o meu peso e me ajudar a equilibrar, e quase todo o meu corpo está sendo usado aqui, umas partes mais, outras menos, para que eu possa comunicar o Evangelho com vocês. Todo o meu corpo é necessário para que isso aconteça. Então todo o corpo é necessário para que o Evangelho seja pregado, para que eu tenha crescimento espiritual. O corpo cresce à medida que cada parte cumpra a sua função específica. Quais funções nós temos? Ensino, acolhimento, finanças, tem gente que está financiando toda a história, evangelização, liderança, hospitalidade, que é receber as pessoas, misericórdia, que é nas pessoas que estão à parte na sociedade, intercessão, que é orar a Deus pela vida das pessoas. Nós temos uma lista infindável de ministérios e de dons na igreja, né? E quem que faz isso, gente? É todo mundo. Então nós precisamos de buscar esse lugar, porque não existe crescimento espiritual sem comunhão, e comunhão significa relacionamentos com outros cristãos, relacionamentos espirituais. E aí sim, esse corpo vai se encaixar perfeitamente. As tradições mais antigas falam que estão unidos pelas juntas e ligamentos. Porque naquela época os médicos criam que as articulações e os ligamentos que mantinham os ossos unidos. Então, esses relacionamentos cristãos, esses dons que Deus nos dá, que faz com que a igreja vá caminhando, que a igreja vai crescendo. E talvez hoje, você olhe para a igreja e fale assim, mas a igreja é cheia de defeito. Mas a igreja é cheia de pessoas complicadas. Sim, nós somos todos imperfeitos. Nós todos precisamos de Deus. Nós todos precisamos do cabeça, nós todos precisamos dessa vida. E é exatamente nesse contexto que Paulo está nos ensinando que é assim que nós vamos viver, é assim que nós somos transformados por Deus. Então eu queria te incentivar, às vezes, você ainda nem faz parte dessa família de Deus. E nessa manhã, você está olhando e vendo o que Jesus pode fazer pela sua vida. Perdoar os seus pecados, acabar com a sua culpa, transformar os seus relacionamentos. Pede para Ele entrar na sua vida. Fala, Jesus, eu sou um pecador igual esse povo. Mas o que eu preciso é que o Senhor entre na minha vida e me salve. Me faz um bebê na fé. Me faz um bebê na fé. Me dá a sua vida eterna. Eu preciso dessa humildade, dessa vida do Senhor em mim. Eu queria que você pensasse onde você está em relação à sua maturidade espiritual. Lembrando que não é um lugar onde você chega, mas é uma caminhada contínua e diária de amadurecimento, de crescimento. E ela vem por meio de relacionamentos íntimos. Quem pode falar na sua vida a respeito da sua vida?
Você está conectado de verdade? Existem pessoas cristãs ao seu redor que têm a oportunidade de falar a verdade em amor? Você tem esses relacionamentos espirituais? Você tem essas pessoas com quem você caminha dia após dia para que elas possam te ajudar a ser mais parecido, mais parecida com Jesus? Aqui na Luzeira a gente fala que a vida é melhor quando estamos conectados. Então a ideia é que não dá para você suportar um ao outro em amor olhando a nuca do outro aí no culto. Não tem como você ter esse tipo de relacionamento apenas no culto de domingo. Nós precisamos desenvolver essas coisas. Pessoas que vão conhecer os nossos defeitos, pessoas que vão ter esse lugar nas nossas vidas. E aí é por isso que nós falamos que círculos são melhores que fileiras. As fileiras são uma bênção, nós somos instruídos, mas é nos círculos que nós geramos a intimidade necessária para que possamos ser edificados, para que possamos amadurecer. E aqui na Luzeira nós chamamos isso de pequenos grupos. Pequenos grupos, eles são abertos no começo de cada semestre e fechados, justamente para que você tenha espaço para desenvolver intimidade com essas pessoas. Você pode sair a hora que você quiser, mas você não pode entrar a hora que você quiser. Nós abrimos somente no começo de cada semestre, para que pessoas possam experimentar essa intimidade e essa transformação nas suas vidas. E aí eu te pergunto, quem que é o seu pequeno grupo? Quem são essas pessoas que caminham com você? Quem são essas pessoas que estão na sua vida? A outra pergunta é se você é um consumidor ou um cooperador. Você tem apenas consumido da vida da igreja ou você tem de alguma forma cooperado, abrindo a sua casa, sabe? E assim, eu não quero resumir o serviço cristão à igreja de forma alguma, mas as oportunidades que eu posso te dar são as que a igreja te dá. A gente tem que tomar cuidado para olhar para a nossa vida cristã e pensar se eu estou aqui só para receber a bênção ou se eu estou aqui também para ser bênção na vida das pessoas. Deus quer te usar. Deus quer te usar na vida do seu vizinho, na vida dos seus irmãos da igreja, na vida da igreja aqui no domingo. Sabe, nós fizemos aqui um voluntariômetro. E o amarelo é as posições que nós temos. E o branco são as posições que nós precisamos. Só nessas áreas aqui para começar. Olha quantas pessoas nós precisamos numa igreja crescente para que possamos realmente inspirar pessoas a seguir Jesus. Para que possamos abençoar as famílias. Para que possamos abençoar as pessoas. Como que eu faço então para servir na Luzeira? A primeira coisa, você tem que ser membro. E é o único ponto praticamente que a gente fala que a pessoa tem que ser membro para dar um próximo passo com a gente é que você seja um membro. Eu não sou ainda, o que eu faço? O próximo Conheça a Luzeira em março. Faça o próximo Conheça a Luzeira, mas às vezes você está aqui, é da nossa igreja, já é membro, já participa do que nós fazemos há muito tempo e está parado. Se você está num momento de mudança, de transformação, de cura, tudo bem, meu irmão. Tem hora que a gente tem que ir para o estaleiro mesmo, para fisioterapia. Mas se você está pronto para servir, meu irmão, ou se você sente que você não está pronto, vamos embora. Vem conversar com a gente. No final do culto eu vou colocar esses 2 QR Codes aqui. Um é para você participar de um pequeno grupo, e você quiser participar com a gente, pode se inscrever. E o outro é para, se você é membro, você possa servir com a gente. Eu vou colocar no final do culto, porque eu queria te falar o seguinte. Cada passo que você der para mais perto de Jesus é um passo muito importante. A nossa igreja está crescendo, graças a Deus por isso. Temos várias pessoas chegando para nós acolhermos, para nós amarmos, para nós discipularmos. Agora, para fazermos isso, nós precisamos de mais pessoas para servirem essas pessoas. Mais pessoas para orarem por essas pessoas, para se relacionarem diariamente com essas pessoas. E nós oramos para que nós sempre tenhamos mais bebês na fé no nosso meio. Mas a nossa oração, ela vem acompanhada por mais pessoas que estão caminhando e crescendo em Jesus. Você colocar a sua vida aí diante dele nessa hora. E dentro disso tudo, o que está faltando para você? Está faltando entregar sua vida para Jesus? Entregue sua vida para Jesus. Está faltando ter um grupo de pessoas para você se relacionar? Se inscreva num pequeno grupo.
Está faltando entrar com o seu serviço, com os seus dons, com os seus talentos no meio da igreja. Dê esse próximo passo. Se você não é daqui, é de outra igreja, faça isso na sua igreja, sirva a sua igreja. Sirva aquele povo e seja a resposta de Deus para essa sociedade. Deus conta com você, meu querido. Nós vamos orar, nós vamos passar a ceia, e a ceia celebra isso. Que Jesus nos serviu primeiro, que Jesus nos amou primeiro, que Jesus é o centro das nossas vidas. Amém. Jesus, obrigado pela sua vida, por quem o Senhor é, pelo que o Senhor faz no nosso meio. Obrigado porque nós somos um no Senhor, o mesmo Espírito, o mesmo Deus. Pai, nessa manhã, Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor traga salvação àqueles que estão fora. Que o Senhor traga vontade de se abrir e de se relacionar para aqueles que estão dentro, mas estão distantes relacionalmente, para que eles possam amadurecer e que você desperte pessoas para o serviço ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar a ceia e adorar o Senhor.